Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos de volta para mais estudo bíblico e a pergunta de hoje está muito interessante e é a seguinte: algo me deixou intrigado em minha leitura. Como pode o faraó em Êxodo ter esquecido o que José do Egito fez pelo Egito? José liderou com grande maestria os esforços para estocar alimento nos 7 anos de abundância e depois conduziu todo o processo nos 7 anos de fome. Isso certamente deixou grandes marcas no Egito. Por que José não foi lembrado pelo faraó de Êxodo? Muito obrigado, querido irmão. Dúvida interessante da palavra de Deus. E você, tem dúvidas da Bíblia? Coloque aqui nos comentários. Aproveite esse espaço abençoado. A sua dúvida, assim como a do nosso irmão, pode ser selecionada e virar o próximo vídeo aqui do nosso canal. Então vamos aproveitar essa oportunidade. E para você que ainda não fez inscrição aqui no canal, embaixo do vídeo tem o botãozinho inscrever-se para receber os próximos estudos. E olha só, eu tenho publicado aqui de segunda a sexta às 15 horas estudo novo e pretendo chegar a 1000 estudos. Então clique no botãozinho inscrever-se e participe da nossa comunidade de estudos bíblicos aqui no YouTube. E claro, tudo gratuito para você, ok? Se ainda não me conhece, eu sou o presbítero André Sanches, eu sou autor desse canal e também sou autor do blog esboçando10.com e mais de 10 anos eu já ajudo pessoas a aprender a Bíblia de uma forma descomplicada. Vamos então aprender essa questão? Te convido para ir até a minha lousa de explicações a aprender sobre esse fato. Vamos lá? Então vamos lá, texto na tela, Êxodo 1, versículo 8, que nos informa o seguinte: entrementes, que significa ali mas, porém, entretanto, se levantou novo rei, onde? Lá no Egito, que não conhecera a José. E esse José aqui, que está sendo direcionado nesse texto, é o José lá do Egito, citado em Gênesis. Como é possível que um rei no Egito não conheça esse personagem? Queridos, alguns textos bíblicos têm foco totalmente descritivo, o que significa que o texto está descrevendo alguma história como ela aconteceu, sem entrar muito em interpretações e análises. Isso traz, claro, dificuldades para sabermos detalhes adicionais que a gente gostaria muito de conhecer sobre a história. E esses detalhes nos ajudariam a entender melhor aspectos dos quais nós temos curiosidade hoje em dia. E esse aspecto, por exemplo, que eu levantei nesse estudo, ele é um deles, Ou seja, como é possível que levantou um rei no Egito que não conheceu o grande José, que fez tanto lá pelo Egito? Veja, nesse tipo de texto descritivo, usa-se muito o recurso interpretativo que nós chamamos de formular hipóteses. Ou seja, nós levantamos questões que se encaixam dentro do contexto, baseado nessas descrições, e aí nós tentamos então entender o que aconteceu ali. E você vai fazer comigo junto esse exercício, que é inclusive muito importante para quem gosta de estudar a Bíblia Sagrada, ok? E nós vamos começar então a fazer cada um desses recursos entendendo o contexto do que foi descrito nesse texto descritivo, que é aquilo que aconteceu lá no Egito na época de José. Vamos relembrar algumas coisas aqui e eu vou destacar do texto algumas outras que eu julgo importante para a gente entender o fato de José ter sido esquecido, desse faraó não conhecer o José do Egito. E será que ele não conhecia mesmo? Ou, era outra coisa? Olha que interessante. De Gênesis, capítulo 37 até o capítulo 50, nós temos a narrativa da linda história do assim chamado José do Egito, devido à sua ação extremamente abençoadora que ele teve, levantado pelo Senhor lá na terra do Egito. Desde os momentos ali onde ele foi vendido pelos irmãos até o seu triunfo como governador do Egito, e também Gênesis ali no capítulo 50 vai narrar a morte de José. José, ele fez grandes feitos lá no Egito e alguns são citados na Bíblia de uma forma bastante grandiosa. Além, claro, dele trabalhar ali para juntar alimento, para sobreviver a 7 anos de fome, fica evidenciado no texto que ele também fortaleceu muito o governo do próprio Egito, a força dos faraós. Observe Gênesis 47, versículo de número 20, diz o seguinte: assim comprou José toda a terra do Egito para Faraó. Olha que interessante.
Então a gente pode entender aqui, relembrar o contexto, que o povo ia comprar mantimento e ia, dando ali o dinheiro que tinha, as posses que tinham, até que chegou o momento que José compra então toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um o seu campo, porquanto a fome era extrema sobre eles. E a terra passou a ser de Faraó. Então observe, obviamente que José não tinha como fazer isso sozinho, Então a compra ela foi sendo feita certamente com o aval do faraó, e o faraó se fortalece então em extremo, e ao passo que o povo também ele é ali salvo dessa grande e extrema fome. Então observe que José tem aqui uma participação extremamente forte no que diz respeito ao povo e ao próprio governo do Egito. José tinha então grande prestígio lá no Egito nessa época, como se fosse ali um enviado de Deus para salvá-los daquela fome. O que o levou a declarar aos seus irmãos o seguinte, Gênesis 45:8. E de fato, para os irmãos, ele era esse tipo de salvador. A gente não sabe ali na visão dos egípcios, porque a gente não tem essa narrativa. Mas observe como que José descreve. Não fostes vós, ele está falando ali para os seus irmãos que o venderam, não fostes vocês que me enviaram para cá. E sim, Deus. Olha a consciência de missão que ele tinha. Que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Então José tinha uma grande consciência e, obviamente, falando isso aos seus irmãos, essa consciência passa também ali para o povo de Israel, que estava no Egito, e a gente não sabe como os egípcios viam isso, mas sabemos que o faraó confiou muito em José nessa época. Agora veja, tendo os egípcios uma forte tradição de registrar as suas histórias, e você conhece bem isso, de registrar suas vitórias, como poderíamos explicar um esquecimento de um personagem importante como José do Egito, diante de todo esse contexto, como isso seria possível? Eu vou mostrar para você aqui alguns fatores que fizeram José ser esquecido. E observe que eu coloquei aqui propositalmente esquecido, entre aspas, porque eu vou mostrar para você que esse esquecimento não é bem ali algo natural que aconteceu com o tempo. Então fique comigo mais um pouco para a gente aprender algumas questões muito interessantes. Mas antes, dá uma olhadinha aqui na tela e responda com sinceridade para mim. Você, hoje, com o tempo que você tem já de leitura da Bíblia, você já consegue entender todos esses livros da Bíblia aqui? Olha, são bastante, Muitos livros. E a minha pergunta a você é a seguinte: a Bíblia é fácil ou difícil de entender? Eu vou te dizer que ela é fácil e é difícil. Primeiro, é difícil quando a gente sozinho tenta ler e entender. Aí isso vai demorar bastante e vai ser mais difícil. Mas ela pode ser fácil quando tem um professor que já compreende a Bíblia e ensina, te ajudando, pegando na sua mão e te conduzindo. E é exatamente a proposta do nosso projeto missionário e de estudo bíblico, que se chama Conheça a Sua Bíblia. Sim, nós vamos ajudar missionários e ao mesmo tempo estudar a Bíblia juntos, começando aqui do primeiro livro da Bíblia, Gênesis, e avançando em frente até chegarmos em Apocalipse. Como que nós vamos fazer isso? Em videoaulas. Sim, eu vou te dar videoaulas que você pode assistir em qualquer horário, em qualquer equipamento, porque são gravadas, e vou estar ali no meu WhatsApp respondendo as suas dúvidas sobre o texto. Olha que bênção! Ou seja, eu vou te ensinar, sem linguagem teológica difícil, a Bíblia inteirinha. E nós já temos irmãos estudando aqui e você também pode fazer parte. Primeiro comentário aqui desse vídeo tem o link desse curso. Dá uma olhadinha lá, se faz sentido para você, pelo menos experimentar por um mês. Faça a sua inscrição, venha participar, é extremamente acessível. Você vai estudar a Bíblia e ainda vai ajudar missões. Olha só, vamos entender aqui então. O primeiro fator que nós podemos levantar, que pode ter feito José ser esquecido, é o tempo. Então muita gente diz o seguinte, olha, o tempo que se passou foi muito grande, por isso ele foi esquecido. Olha que Moisés relata aqui no início, na sua narrativa de Êxodo, foi o texto que nós lemos no início. Olha só,
Faleceu José, não, perdão, é outro texto. Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Então observe que Moisés mostra que já passou um bom tempo e toda aquela geração que estava com José lá inicialmente, que desceram ao Egito, já tinham morrido. O tempo, de fato, ele traz esquecimento e isso é muito fácil de comprovar. Vamos fazer um teste, eu e você aqui? Olha só, você se lembra do nome do seu tataravô? Pense comigo alguns segundos. O seu tataravô. Você se lembra? Provavelmente não é verdade? Esse é o efeito que o tempo vai trazendo sobre a nossa memória. Isso é muito comum de acontecer. No entanto, é muito comum que personagens de muita importância na história, por exemplo, de um país, não sejam esquecidos assim tão fácil, né? E a gente sabe, por exemplo, se eu perguntar a você, olha, quem que descobriu o Brasil? Certamente que você vai lembrar, ou facilmente você tem acesso a uma página de internet, algum livro de história que tem os relatos dos nomes e até do que aconteceu. Por quê? Porque a história, geralmente, as partes principais, elas são lembradas, elas são registradas. Ou seja, existem registros que se fazem sobre a pessoa, sobre a história, para se contar às próximas gerações sobre aquela pessoa, sobre os feitos dela. Então a gente cai aqui numa pergunta: por que um homem como José, né, de tão grande importância ali na história dos egípcios, seria esquecido? Como explicar isso? Então veja, esse primeiro fator eu não considero uma hipótese boa. O tempo, por assim dizer, somente o tempo decorrido, ele não tem a capacidade de fazer a história de um personagem importante ser totalmente esquecida. Então o que a gente precisa? De mais questões envolvidas em tudo isso. E aí eu vou entrar num ponto agora, ou melhor, em dois pontos na sequência, que para mim são os mais fortes e explicam esse esquecimento. Primeiro ponto eu chamo de manipulação do esquecimento. E é algo que eu acho que aconteceu de fato lá na história dos egípcios. Olha só, o segundo fator que a gente pode então levantar é o seguinte: José, lembre comigo, ele era o quê? Um estrangeiro, ok? Ali no Egito, fazendo sucesso fora de seu país, fora ali da sua região, vamos por assim dizer, né? Até porque Israel não tinha ainda país. Mas José estava fora ali da região em que morava, fazendo sucesso como estrangeiro ali em um país, né, que tinha outras personalidades, e aí chega esse estrangeiro e ele começa a ser o centro das atenções. É muito provável, então, que egípcios de gerações posteriores a José não tivessem muito interesse em exaltar um estrangeiro, ou seja, de ficar contando a história de alguém, né, que estava ali se sobressaindo aos próprios, né, as próprias personalidades do próprio país, do próprio Egito. Ainda mais um estrangeiro que tinha algumas características, por exemplo, ele não cria nos deuses lá do Egito, e ele vinha de uma cultura totalmente diferente da cultura dos egípcios. Esse pensamento pode ser o motivo de o nome de José do Egito ter sido como que apagado, entre aspas aqui, aos poucos da história dos egípcios, ao ponto de ser declarado, e agora sim, o texto que eu li lá no começo, Êxodo 1:8, entremente se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. Possivelmente, esse não conhecer a José não significa que ele nunca tinha ouvido falar de José, mas de uma forma manipulada, o nome de José estava esquecido. Então pense comigo o seguinte: nesse período de tempo, então, que José morre e toda aquela geração, e aí passa um período de tempo, né, vários faraós passando aqui, a gente não sabe quantos, mas alguns. Esses faraós podem ter pensado o seguinte: olha, essa história de José do Egito, né, exaltado, não me agrada muito não. Passa aqui para mim os documentos que falam desse homem, e poderiam ter sido destruídos ou esquecidos em algum canto, jogados fora, a gente não sabe. Isso tudo pode ser o que eu chamo de manipulação do esquecimento. Vamos apagar a história desse homem
que não faz nada de bom para nós que estamos vivendo o presente aqui e agora, ok? Isso não é nada bom para a gente. Isso é muito provável. Mas tem um fator que eu chamo do fator mais provável de todos, que você vai entender a partir de agora, e que para mim explica de fato mesmo o porquê desse esquecimento, com um detalhe adicional aqui importantíssimo. Olha só. Sabemos que o faraó era a autoridade máxima lá no Egito, ok? Isso é de conhecimento de todos. Assim, ele era considerado também como um deus. Ele próprio se considerava um deus e, obviamente, a própria população seguia esse pensamento. Ele tinha todo esse poder e ele tinha essa consideração. E a gente vê isso no próprio faraó, né, que interage com Moisés ali, como que ele se acha de fato um deus. E é interessante a gente pensar nisso. Por quê? O faraó da época de José do Egito, ele certamente era dotado de uma maior humildade do que outros. Isso é muito fato no texto. Por quê? Porque ele viu a mão poderosa de Deus agindo ali através da vida de José, principalmente na ocasião da interpretação dos sonhos e posteriormente no sucesso de José do Egito lá no seu trabalho, porque de fato aconteceu o sonho. José interpretou, aconteceu os 7 anos de abundância e depois os 7 anos de fome realmente aconteceram. Então esse faraó aqui tinha um respeito muito grande por José do Egito e o seu Deus, o Deus Todo-Poderoso. No entanto, pense comigo nesse fator. Por que outros faraós do futuro iriam se rebaixar diante de um estrangeiro que eles não tinham conhecido? Ou seja, eles não tinham vivenciado tudo que aquele outro faraó vivenciou. Eles não tinham ali, né, a força das evidências que passaram. Eles tinham o quê? As histórias. E as histórias podem ser muitas vezes questionadas e as histórias podem ser menosprezadas. Isso é muito comum de acontecer. Por que exaltariam agora o faraó que estava ali naquele presente? Por que exaltariam um estrangeiro que poderia ofuscar a própria glória do próprio faraó, que era considerado um deus? Isso é muito importante pensar. Isso pode ter levado então os faraós que governaram depois, entre a morte ali do faraó que viveu nos tempos de José do Egito e o faraó que escravizou os israelitas. Então tudo isso pode ter levado esses faraós que vieram depois a menosprezar qualquer honra a esse israelita e até mesmo apagar, né, entre aspas aqui, né, de uma forma manipulada, como eu mostrei, da história antiga, o que José do Egito fez a fim de exaltarem a si mesmos. Mas obviamente eles não contaram que os israelitas iriam registrar essa história. E aí, olha só, se adicionarmos a isso o fato dos israelitas terem se tornado um povo muito numeroso, como a narrativa mostra, com o passar do tempo, podemos entender que os egípcios já os viam como ameaças, o que tornou certamente essa manipulação do esquecimento algo feito com muito mais detalhamento e algo sustentado por muito mais tempo. Olha só, vamos apagar tudo que possa dar a esse povo qualquer vantagem sobre nós. Nesse caso, então, veja, por que exaltariam José do Egito, honrando, se isso dava mais créditos a Israel e ao Deus de Israel do que ao próprio faraó, do que aos próprios egípcios e aos seus deuses? Não faria nenhum sentido, então, um faraó daquela época trazer essas informações. Todos esses motivos, então, nos levam a entender claramente por que José do Egito foi esquecido de uma forma, obviamente, manipulada propositalmente no Egito, mesmo tendo feito grandes obras ali. E também porque os israelitas que moraram ali no Egito por tantos anos foram também hostilizados e transformados em escravos, sendo considerados uma ameaça à soberania nacional do Egito. Todos esses fatores, a manipulação do esquecimento e o próprio desejo, o orgulho egípcio estão aqui dentro dessa questão, como podemos notar, ok? Agora, para a gente ampliar o nosso conhecimento, você sabe quanto tempo durou cada uma das 10 pragas do Egito? Eu vou explicar tudo para você aqui nesse estudo. Eu te espero em mais esse vídeo. Fica com Jesus!